Olá, boa noite. Está no ar o Jornal do Senado. Nesta semana, o Senado terá votações no plenário de segunda a sexta-feira. A primeira sessão do esforço concentrado terminou há pouco. Os senadores votaram mudanças nas campanhas políticas. No primeiro dia do esforço concentrado, o plenário aprovou o projeto da mini-reforma eleitoral. Esse é um projeto que visa diminuir os custos das campanhas e aperfeiçoar a legislação eleitoral. Sabemos que não é ainda a reforma tão sonhada por todos nós e pela população brasileira, mas esse é o possível que está sendo feito agora até o final do mês de setembro. O projeto proíbe placas, cavaletes e o envelopamento de carros com anúncios. Os adesivos poderão ter, no máximo, 50 por 40 centímetros. O projeto libera a opinião sobre candidatos nas redes sociais e limita a contratação de mão de obra para campanhas. Existem candidatos, por exemplo, que contratam 10, 20, 30 mil pessoas para trabalhar na rua. E, portanto, isso é como se fosse até uma compra indireta de votos. A proposta reduz em 2 dias o prazo para as convenções partidárias e mantém em 45 dias a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Por que não posso pôr na minha casa a minha preferência por um determinado candidato, por uma placa pintada pelas minhas mãos que tenha 1 metro ou 2 metros no meu muro, no meu quintal? É um cerceamento absolutamente inaceitável de manifestação da cidadania. Essa não é uma mini-reforma, é uma nano-reforma. É menor que mini. Nós todos temos conversado muito sobre a reforma política que a sociedade brasileira deseja. Tocar em pontos que mereçam ser tocados, senhor presidente. Como financiamento público, sim. Nós não estamos aqui discutindo reforma política. O que nós estamos discutindo é tão somente uma reforma eleitoral. Eu lamento também que nós não tivéssemos tido, não diria a capacidade, mas as condições políticas para ainda esse ano votar uma reforma política capaz de vigorar na eleição seguinte. Depois de o plenário aprovar o texto principal em primeiro turno, o presidente do Senado suspendeu a votação. Está suspensa a sessão. Os parlamentares começaram a discutir as 56 emendas apresentadas ao projeto. Uma das sugestões acatadas pelo relator determina que o Tribunal Superior Eleitoral promova propaganda institucional para incentivar a participação feminina na política. O repórter Dante Ascioli tem outras informações sobre a sessão desta segunda-feira. Dante. O projeto da mini-reforma eleitoral segue agora para a Câmara. O texto precisa ser aprovado pelos deputados e sancionado pela presidente Dilma Rousseff até o dia 3 de outubro para valer nas eleições de 2014. Os senadores aprovaram ainda um projeto de resolução que amplia as competências das comissões do Senado. A partir de agora, elas vão ter que selecionar uma política pública do governo federal e fiscalizar a execução do orçamento em cada área. Voltamos ao estúdio. Estão na pauta do esforço concentrado o fim do voto secreto no Congresso e o projeto que regulamenta o direito de resposta nos meios de comunicação. Também devem ser votadas matérias de interesse de categorias profissionais. Outro projeto que deve ser votado regulamenta a distribuição das gorjetas oferecidas espontaneamente em bares e restaurantes. Elas seriam incorporadas ao salário dos empregados do estabelecimento. A Comissão de Constituição e Justiça pretende encaminhar ao plenário outras matérias para votação durante o esforço concentrado. Nós temos 14 a 15 projetos que estão disponíveis para já apreciados pela CCJ. Entre as matérias em análise na CCJ estão o projeto que cria punições para a prática do racha no trânsito, a proposta de emenda constitucional que institui no Congresso o voto aberto em todas as situações e a PEC que torna obrigatória a execução das emendas orçamentárias apresentadas pelos parlamentares. O governo quer que 50% das emendas sejam destinadas à saúde, para aumentar o orçamento do setor. Garantindo, de um lado, a aprovação da chamada emenda impositiva, mas destinando metade dos recursos para a saúde. Nesta terça-feira, o plenário do Congresso Nacional se reúne para analisar 95 vetos da Presidência da República a 7 projetos de lei. Dos itens vetados, o mais polêmico é o que extingue a multa adicional de 10% sobre o saldo do Fundo de Garantia
paga pelos empregadores nas demissões sem justa causa. Em entrevista ao Senado em Dia, o consultor legislativo Eduardo Modena explicou que a multa foi instituída em 2001 para cobrir rombos do FGTS provocados por planos econômicos. Não havia prazo determinado para a extinção da multa, que gera 3 bilhões de reais por ano. O governo afirma que sem o dinheiro, os programas habitacionais seriam prejudicados. Estamos falando de bastante dinheiro. E de uma necessidade que o governo tem de financiar o programa Minha Casa Minha Vida, isso é uma das principais fontes de financiamento dele, e em contraposição com a necessidade que os empresários sentem de diminuir os encargos trabalhistas. O presidente da Infraero garantiu hoje no Senado a continuidade das obras nos aeroportos e o administrador do terminal de Brasília disse que a reforma fica pronta até a Copa do Mundo. Os dois participaram de uma audiência da Comissão de Infraestrutura. A Infraero é responsável por 38 obras em aeroportos de 17 cidades. 9 foram concluídas, 22 estão sendo executadas e 7 nem começaram. O presidente da empresa reconheceu que nas 12 cidades-sede, algumas obras não vão terminar a tempo da Copa do Mundo. Mas, segundo ele, vão avançar o suficiente para dar conta da demanda dos grandes eventos. Todos os aeroportos funcionaram a contento, tanto na Copa das Confederações, quanto no Encontro Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e mesmo agora no Rock in Rio, que muitas pessoas não têm a exata noção da importância do processo. O presidente da Infraero também anunciou a retomada das obras no aeroporto de Goiânia. É uma obra que está parada há 7 anos, dia 18 de setembro de 2013, nós estaremos em Goiânia assinando a ordem de serviço para retomar essa obra. 4 aeroportos estão nas mãos da iniciativa privada, que tem a obrigação de investir em infraestrutura. Guarulhos, Viracopos em Campinas, Natal e Brasília. O aeroporto vai estar cumprindo o contrato de concessão até a Copa do Mundo, nossas obrigações CANAC. E mais do que isso, nós vamos ter mais obras feitas do que nossas obrigações no contrato de concessão. Os próximos terminais a serem concedidos são Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais, onde a Infraero realiza a primeira parte das obras. Uma pena que demorou muito, mas está chegando a tempo. Acho que a Copa do Mundo, nesse motivo, nos fez acelerar. E o Brasil, com certeza, vai ganhar muito com esses investimentos. Quase 16 milhões de brasileiros têm deficiências severas, sejam elas visuais, auditivas, motoras ou intelectuais. Nesta segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência sobre o assunto. Durante o debate, um professor da Universidade de Brasília, que é surdo, cobrou do governo ações específicas para que 8,3% da população possam exercer a cidadania. Em todo o Brasil falta acessibilidade, falta escola bilíngue, falta intérpretes, falta acessibilidade na TV, há muitas questões que precisam ser tratadas. A gente só consegue fazer isso convivendo, eu vou repetir isso 200 vezes se for necessário. E essa convivência só acontece a partir do momento que são criadas condições para que as pessoas com deficiência possam chegar aos espaços. Os representantes do governo federal apontaram várias ações voltadas às pessoas com deficiência. O Minha Casa Minha Vida, ele pode transitar dentro desta casa com autonomia, porque as portas já estão mais largas, os corredores, enfim, no conceito da moradia adaptável. A gente pode comemorar o Centro Nacional de Inclusão, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. 90% dos municípios brasileiros hoje recebem matrículas de estudantes com deficiência. Os convidados também discutiram ajustes a uma das metas do Plano Nacional de Educação, em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto, que pode ser votado na próxima quarta-feira, estabelece a universalização do atendimento a alunos especiais que tenham entre 4 e 17 anos de idade na rede regular de ensino. A verdadeira democracia só existirá como tal quando dermos a todas as pessoas os mesmos direitos e todas as condições para exercê-las, sem nenhum tipo de discriminação, sem empecilhos, para que possam exercer as mais variadas atividades que desejarem.
O senador José Sarney voltou à atividade parlamentar hoje, depois de 54 dias afastado para tratamento de saúde. Ele participou de uma sessão especial do Senado em homenagem ao Amapá. O antigo território do Amapá foi criado em 13 de setembro de 1943 como um desmembramento do estado do Pará. Quem assinou o ato foi o então presidente Getúlio Vargas. Com a Constituição de 88, o território foi transformado em estado. Com cerca de 143 mil quilômetros quadrados de área, o Amapá tem uma população de 730 mil habitantes. Salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros. Na sessão especial para comemorar os 70 anos da separação do Pará, senadores eleitos pelo Amapá e o presidente Renan Calheiros ressaltaram a importância e as belezas do estado. O Amapá é um dos estados mais bonitos do Brasil, dos mais belos que nós temos no país. É o Vale do Aporema, dos campos do Curiaú, a região dos lagos, lugares que são mais bonitos do que o Pantanal. Darcy Ribeiro já dizia o seguinte: esse povo miscigenado, esse povo misturado, que é o povo brasileiro, é a maior riqueza que nós temos. Nós atualmente dizemos, se tem um local em que a mistura se fez completa, foi nesse canto, nessa terra, à margem esquerda do Amazonas. O Amapá tem se firmado como uma terra que enche de orgulho a todos nós brasileiros. Tanto pela importância estratégica para o Brasil, de sua geografia, e pela importância de sua biodiversidade para as ciências naturais de todo o mundo. O Jornal do Senado termina aqui. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. Uma boa noite e até amanhã.